tenho uma pergunta para o senhor. Durante essa semana, no intensivo, nós temos 3 ministrantes do exterior e daqui a pouco, às 20 horas de hoje, eu vou entrevistar, vamos fazer uma live com o Dr. Jake Dropswell, um americano, em que a mesma pergunta que eu vou fazer para ele, eu lhe faço agora. O senhor que também é professor de inglês, com larga experiência no idioma, a pergunta é, por que o brasileiro, de um modo geral, apresenta tantas dificuldades com o idioma? Por exemplo, o inglês, porque ainda hoje é o inglês dos negócios internacionais, do turismo internacional, apesar de, por exemplo, o mandarim na China. Sim, a China é o país mais populoso do mundo, mas é muito concentrado o idioma, enquanto que o inglês ele se espalhou por todos os continentes. E a pergunta é, desde a mais tenra idade, a grande maioria das escolas já iniciam com aulas de inglês. Então, se os alunos passam em média aí 10 anos, talvez um pouquinho mais, 12 anos, tendo uma disciplina regular, com avaliações que aprova ou reprova, por que eles saem do ensino médio, entram na faculdade com deficiências incríveis? Não conseguem fazer um diálogo, conversar com um estrangeiro, por exemplo. Professor, apesar da pessoa passar 12 anos numa escola estudando inglês, ela assiste 2 horas de aula por semana. Nos Estados Unidos, quando eu estava lá na cidade de Polo, no estado de Illinois, eu fiz a opção por pegar como língua estrangeira espanhol. Só tinha espanhol. E a aula de espanhol era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 1 hora de aula. Ou seja, numa semana, eu tinha a carga horária correspondente a 1 mês de aula de um aluno nas escolas no Brasil. Sim. Então, quer dizer, apesar de você passar muito tempo, você não estuda tanto. E também a maneira como o ensino acontece no Brasil é um tanto problemática se você for ver, comparar com a realidade de outros países. Por exemplo, nós recebemos intercambistas em nossa casa, da França e de outros países, e era uma queixa comum deles, com relação às escolas, a um nível muito elevado da disciplina das nossas escolas. E da quantidade de conteúdo, da profundidade, melhor dizendo, que cada conteúdo era abordado. Coisas que aqui a gente vê na escola, lá eles veem na universidade. Aqui nós ainda estamos muito preocupados com conteúdos. E as escolas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa de uma maneira geral, o foco dela é tanto conteúdo como desenvolvimento de habilidades. Uma professora, inclusive, do IFP, da Zona Sul, que esteve estagiando, passou 6 meses na Finlândia, né, que hoje é tido como centro de excelência em ensino, porque eles não fazem um investimento tão elevado em educação e tem um dos melhores resultados a nível de PISA, desses testes padronizados. Ela estava mostrando os alunos aprendendo a trocar pneu de carro, a fazer pequenos reparos em carro. Mas não era só chegar lá, faça isso, existia uma parte teórica, era assim, uma preocupação muito grande pelo que é lúdico. Então, nossos alunos, nós temos 17 disciplinas e uma delas é inglês. E às vezes você vê coisas nas escolas que você chega na universidade, você faz o mestrado, você faz o doutorado, você é pai, é avô, é bisavô, e você, para que eu estudei aquilo ali mesmo? Sim. Então, assim, a gente tem vários complicadores no nosso sistema educacional que acabam contribuindo para que o aluno, primeiro, não tenha uma quantidade relativamente boa de horas. Segundo, passa também pela questão do qual é o objetivo que os nossos alunos estão estudando. Então, se o foco muito a maior avaliação que eles vão fazer é a avaliação do Enem, é de um vestibular da USP, é de um vestibular da Unicamp. Então, como é que eles vão ser avaliados em inglês? Eles são avaliados através de testes padronizados e escritos. Eles não são avaliados por fala, pela capacidade de comunicação deles. Você deve ter visto na universidades americanas que o processo ele é mais complexo. Você faz um teste padronizado, que pode ser o SAT, S-A-T, e tem outro lá que eu não me recordo o nome. Isso varia de universidade para universidade. Você tem uma entrevista com os pedagogos da universidade. Você tem que levar carta de recomendação de seus professores e de outras pessoas que
tenha uma certa notoriedade. Você tem que ter um currículo montado de atividades sociais para que você possa melhorar as possibilidades de entrar na universidade. Então, enquanto a gente continuar com essa montanha de conteúdos, essa enormidade de disciplinas, eu acho que fica muito complicado, professor, de conseguir desenvolver que nossos alunos, assim como acontece em vários outros países da Europa, possam desenvolver um nível de inglês muito bom. Claro que nós temos boas escolas de idiomas, claro que ultimamente não está mais acontecendo, claro, por conta dessa pandemia. As possibilidades de intercâmbio ampliaram bastante. Não estão mais tão caras como costumavam ser. As facilidades de você viajar para o exterior, para países de língua inglesa, é enorme. Inclusive o cartão de crédito, que hoje facilmente você consegue um cartão internacional, o que facilita quando a gente vai para o exterior e que, por exemplo, os nossos pais necessitem enviar recursos para lá. Então ele aumenta o limite do cartão, de tal forma que lá o filho pode fazer as suas compras, por exemplo, de alimentação, alguns passeios, transporte e etc. E eu me lembro que eu tenho um sobrinho, o Lucas, e o Lucas Gaioso, ele quando tinha 17 anos, ele também fez high school na Nova Zelândia, na segunda maior cidade do país. E lá ele, quando retornou, me contou que ele ficou impressionado porque ele teve que escolher uma dessas habilidades, como o professor está falando, e ele escolheu carpintaria. Então ele passou um ano, se não me falha a memória, ou foi um semestre numa e outro semestre na outra, aprendendo carpintaria. Eu acho que foi isso mesmo, um semestre uma habilidade e o outro a outra. E as equações... Professor, deixa ele fazer só uma pergunta com relação à carpintaria. Sim, pois não. Você precisar de um serviço de carpintaria hoje na sua casa, você encontra com facilidade? Não. A gente demora. Mas continue. Assim como o eletricista e vários outros profissionais. Ainda bem que os institutos federais do Brasil, eles vieram, né, existem para tentar, pelo menos, amenizar essa lacuna com o chamado médio integrado a um técnico. Imagine se isso se expande para as escolas dos governos dos estados. Então, quem tem o maior orçamento num estado é a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança. Então, imagine se esses recursos da educação, do governo do estado, de cada estado do Brasil, passarem a integrar, a oferecer o ensino casado igual o governo federal faz através do Instituto Federal. E lá o Lucas me falou que ele não via aquelas equações gigantescas que nós vemos no ensino médio. Como você falou, na Nova Zelândia só se vê isso no ensino superior. E a polonesa Isabela Ossica, que o senhor também conheceu, quando ela veio para um evento que nós coordenamos em outubro, que foi o CONIT, o Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia, nós trouxemos 9 ministrantes do exterior e depois nós levamos ela ao campus de Ubajara e ao campus do Tianguá, no Ceará, Instituto Federal do Ceará. E ela conversava com os alunos nas suas palestras e nos falou depois que lá na Polônia, por exemplo, no ensino médio, você já é direcionado para uma área, você já escolhe. Você quer a área de saúde, você quer a área de humanos, você quer a área de exatas, por exemplo, você quer a área de tecnologias. Então, quem vai para a área de saúde, ele tem uma carga horária maior de química, de biologia e etc. E diminui aquelas outras que ele já entende que ele não vai precisar tanto. Não é como aqui no Brasil, que se nivela todas as disciplinas, e eu tenho a mesma carga horária de química, química orgânica, química geral, física clássica, eletrostática, ótica. Eu fui professor de física e matemática. Então eu sei o quanto que os alunos sofriam, porque eles diziam, prof, eu quero ir fazer medicina, por que eu estou estudando isso aqui? Ou eu quero fazer arquitetura, por que eu estou estudando tanta química, e etc. Então, o ponto é, a internacionalização é fundamental? Morar no exterior, sim, claro. Fazer o intercâmbio é fundamental? Sim. Eu me lembro de um depoimento de um alto executivo agora me esqueci o nome da empresa, uma empresa alemã, Siemens, eu acho que é Siemens. Ele falando, olha, todo pai que pudesse fazer deveria mandar seu filho para o exterior. Quando a gente vive aqui na nossa bolha de segurança, aqui em Teresina, José Filho é filho de alguém. O professor George, é filho de alguém. Quem é que é você? Ah, eu sou filho do fulano de tal. Ah, filho do fulano de tal. Que tinha aquele empreendimento, que não sei o que mais. Ali você já vai se situando, que ali já vai abrindo portas para você. Mas imagine você, professor, você está no deserto do Saara, fazendo um tour em um camelo. O camelo, de uma hora para outra, se zanga, se abaixa e ali não se levanta mais.
Você vai chegar e chamar um beduíno daquele, ó, ei, cara, ó, meu pai é coronel da PM lá no Piauí, cara poderoso, hã? Ele não vai nem entender o que tu tá falando. Sim, e daí? Então, quando você vai para o exterior, uma das vantagens é que você começa a desenvolver essa habilidade de resolver os seus problemas. Assim, independente de quem é a sua família, assim, aqui eu estou comigo, eu tenho que aprender a colocar as pessoas do meu lado. Imagine uma outra cultura, professor. Então, qual é a melhor maneira de você aprender isso? A melhor maneira de você aprender isso é você estando no exterior. É aprender fazendo. Recentemente eu estava lendo sobre os programas de aprendizado baseado em problemas das universidades, dos centros de engenharia da Europa. Então eles têm um programa que um semestre é dedicado a enviar o aluno de engenharia para estudar em outro país da Europa, né? E aí fui vendo os relatórios. Então, assim, eles começam fora as amizades, que é uma coisa que é citada por vários alunos, eles têm a questão de aprender a serem mais tolerantes, aprender a desenvolver a capacidade de resolver problemas. Então, foi como um dos professores que a gente estava conversando, ele falando só, meu filho está se preparando para ser engenheiro. Ele conhece todas as fórmulas de engenharias, as mais complexas. Mas se eu pedir para ele consertar bem que o muro de casa, ele não vai saber, professor.